Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos em nome do Grupo Prime da Rede CETEPS. Eu agradeço vocês estarem conosco, você que está presencialmente aqui em sala, você que está assistindo essa aula ao vivo e você que vai também assistir depois dessa aula, depois de gravada. É um prazer ter você. Espero que nós tenhamos 2 dias de troca de experiência. Nós teremos aula em 2 momentos e no terceiro dia avaliação, mas é uma forma tranquila de mensurar o que foi discutido basicamente em sala de aula e basicamente em cima dos slides que eu uso, adapto o material da apostila e também com pesquisas que eu faço na internet. Tá combinado? Espero que ao longo desses 2 dias eu consiga apontar e trazer elementos para vocês sobre o que é marketing imobiliário, falar um pouco de mídias digitais. Lembrando que essa disciplina, o compromisso dela é de fazer um nivelamento e principalmente de trazer provocações para que a partir dessa disciplina, se você ainda não tem tanta experiência no marketing, você não conhece tanto de mídias digitais, você se aventure, porque é um caminho sem volta, né, para quem é profissional da área de imóveis. E se você já tem experiência também, é uma forma da gente nivelar e aprimorar conhecimento. Volto a dizer, a aula é o ponto de partida. Ela por si só ela não encerra aqui, mas é aquela premissa básica de você, a partir dessa aula, você buscar e aprimorar, né, entender um pouco mais de que forma que o marketing pode melhorar a sua vida, melhorar o seu desempenho profissional, de como é que você pode melhorar a sua técnica de venda, como é que você pode também estimular e ver novas formas de fazer negócio, principalmente entender o que é esse novo consumidor, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso, né? O que está acontecendo com esse novo consumidor, o que está acontecendo de novo no marketing, e o que está acontecendo nas mídias digitais, e de que forma que eu posso usar a mídia digital ao meu favor, porque lembrando, se eu não uso, o meu colega usa. E a tecnologia é igual uma onda, né? Ou eu entro e aproveito essa onda, ou outros vão aproveitar e eu, infelizmente, vou ficar de fora, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Já que a gente está falando de marketing, né, deixa eu me apresentar um pouco. Meu nome é professor Carlos Vieira. Antes de ser contabilista, antes de ser administrador de empresas, eu tenho paixão por ser professor. Por quê? Porque o professor está sempre buscando novos conhecimentos. E para todo encontro que eu venho com vocês, independente de ter me preparado, eu atualizo, eu pesquiso, eu vejo o que está acontecendo de novo. Então isso também me leva a estar sempre me reciclando, né? E isso para nós profissionais é muito importante. Em qualquer área que eu atuo, mesmo eu já estando há 5, 10 anos no mercado como corretor de imóveis, eu preciso estar sempre tendo aquela veia da autoavaliação. Estar sempre me reciclando, estar sempre olhando o que está acontecendo de novo. Será que eu estou dando a minha melhor entrega para o meu cliente? Ou estou apenas virando um mero processador de negócios, né? Pensa bem, porque às vezes a gente acha que está fazendo o melhor e o cliente, quando ele está nos ouvindo, ele percebe que nós não temos nada de diferente para levar até ele. Como eu já disse, eu contabilista, administrador de empresa, tenho uma pós na área de planejamento estratégico, na área de gestão de negócios, outra pós na área de gerenciamento de projetos e, por fim, concluí uma pós na área de educação profissional e tecnologia. E a gente já está aí há um bom tempo no mercado atuando nessa área de gestão de negócios, gestão de equipes, né? Ultimamente eu estou numa empresa de tecnologia, de informação e comunicação aqui do governo do estado. E lá eu sou responsável por gerenciar e cuidar da estratégia da empresa. E tudo isso que eu estou dizendo tem a ver com a nossa disciplina de marketing, né? Qual é a estratégia que eu vou usar para melhorar ou para abordar o meu cliente? Esse ano, do ponto de vista de planejamento estratégico, ele já foi. Nós estamos apenas, né, evidenciando esforço para a gente já começar o segundo semestre. Mas eu estou, por exemplo, com a minha equipe, nós já estamos pensando que empresa que nós seremos de 2026 até 2030. Ou seja, já estou olhando para frente. E nesse olhar para frente, eu chamo a atenção de nós também, enquanto profissionais do mercado imobiliário.
aonde eu quero estar daqui a 2 anos? Aonde eu quero estar daqui a 5 anos? Mas para que eu chegue daqui a 5 anos sendo, por exemplo, referência no mercado imobiliário ou dominando muitas técnicas de marketing, muitas técnicas de vendas, eu preciso dar meu primeiro passo, eu preciso me mover. E esse me mover é que a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá bom? Aqui tem meus contatos, e-mail, Instagram, né? Quem quiser entrar lá no Instagram, me seguir, meu LinkedIn, eu uso muito o LinkedIn, é uma mídia digital, uma mídia social, que a gente está lá para fazer negócios. Então vale a pena também o profissional do mercado imobiliário ter um pé do LinkedIn e começar a publicar. Eu, por exemplo, tenho um compromisso comigo mesmo de toda semana, no máximo, se a semana está muito atribulada, a cada 10 dias eu publico um artigo diferente no meu LinkedIn. Então, como administrador, como professor, eu vou escrevendo sobre temas que eu percebo que tem a ver muito com o momento que a gente está vivendo. E isso também me traz contato com outras pessoas, com outras empresas, com outros profissionais. Isso é uma forma de eu fazer meu marketing também profissional. Isso é uma forma de vocês, enquanto profissionais do mercado imobiliário, também fazer o marketing de vocês, tá bom? Então, quem quiser entrar, me seguir, tem meu WhatsApp aí, eu sempre não me importo de colocar meu WhatsApp, às vezes eu não consigo atender uma ligação durante o dia. Mas se você entra no WhatsApp e diz, professor, aqui é o aluno tal, estou com uma dúvida, estou precisando de um material, ou estou com um material bacana, posso te mandar? Fique à vontade. Então, nós profissionais somos, e nós professores somos instigados, estamos sempre em movimento. E nesse estar em movimento, fiquem à vontade também para trocar informações. Bom, a gente já falou um pouco já falamos sobre marketing, sobre pesquisa de mercado, sobre concorrência, gestão estratégica de vendas, né? Falamos um pouco sobre ferramentas de fazer o meu planejamento de marketing, né? Algumas considerações, algumas dicas práticas na vida do corretor de imóveis, do profissional de transações imobiliárias. E amanhã, ao final do segundo encontro, a gente vai trazer um pouco do que está acontecendo, ou o que os estudiosos apontam que vai acontecer nos próximos 5 anos, por exemplo, que vai impactar o mercado imobiliário. Então são dicas que vale a pena a gente estar trocando experiência. E volto a dizer, vocês que estão no mercado, tendo alguma coisa nova, interfira. Você que está de casa, manda mensagem aqui no chat. Você que está em sala, faça abordagem, porque a gente também aprende ouvindo o outro, né? Eu aprendo falando, trazendo a minha experiência, mas também por isso que a gente tem 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca só para falar menos. E nós também, enquanto profissionais do mercado imobiliário, profissionais de qualquer área, nós precisamos também parar para dar uma olhada no que está acontecendo de novo. O que meu colega está fazendo de novidade? Por que às vezes o Instagram dele tem mais interesse de pessoas que estão visitando do que o meu? Então, assim, a gente precisa ter essa curiosidade. Precisa estar antenado, né? E eu sempre costumo brincar com os meus alunos, é os famosos 20 minutos que eu reservo diariamente para investir na minha qualificação profissional. Se você fizer essa experiência de reservar todo dia, de domingo a domingo, aí a gente tem que ser pragmático. Bom, eu vou reservar 20 minutos para estudar, para ver um blog, para ouvir uma palestra no YouTube, ouvir um podcast no carro. Ou seja, você vai estar acumulando conhecimentos e você vai estar antenado em tudo que está acontecendo, né? Captando novas formas de vender, novos negócios, principalmente novas formas de relacionar com o cliente. E basicamente, né? E aí a gente já vai trazendo algumas pistas de como é que a gente vai conduzir esse nosso encontro e quais são os principais pilares do marketing digital. A gente tem as redes sociais, já estão aí, que a gente vai falar sobre as 7 ou 8 redes sociais que estão mais em relevância, né? Tem a mídia digital, que é todo esse arcabouço de informações, e nós estamos percebendo que está havendo uma migração, né,
no período, na pandemia para cá de 2019, 2020, até agora, o consumidor, e nós também somos consumidores, nós estamos mudando a nossa forma de fazer negócio. Nós estamos mudando do marketing tradicional e estamos heredando muito para o marketing digital. Por exemplo, a última pesquisa do Google, que foi feita em 2023 para 2024, aponta que mais de 60% dos negócios no mercado imobiliário ele já está começando no meio digital. E essa mesma pesquisa aponta que até 2030, 90% dos negócios imobiliários irão começar no meio digital. Então, por isso, só já aponta a necessidade de eu estar também presente no meio digital. Agora, eu vou deixar de lado o meio tradicional, né? A gente fala meio tradicional, é televisão, rádio, carro de som, outdoor, panfleto. E são mídias que para muitos já está ultrapassada, mas dependendo do público com que eu quero comunicar, dependendo do produto que eu quero ofertar, dependendo de onde eu vou comunicar, são mídias também que eu não posso desprezar. É importante a gente ter sempre esse olhar, né? E lembrando que sempre irão existir, esses mesmos estudiosos do marketing apontam que sempre irão existir, no mínimo, 10% da população de clientes, 10% dos clientes, que vão fazer negócio usando o meio tradicional. Então, marketing digital é rede, é mídia, é conteúdo, né? É você ajudar o cliente a vivenciar toda a experiência dele enquanto usuário, mas principalmente enquanto tomador de decisão. O grande fenômeno que está acontecendo no meio digital é que nós, consumidores, percebemos que nós somos dono da nossa decisão de compra, né? Claro, o marketing ele influencia, o marketing ele estimula, né? O marketing, às vezes, ele provoca uma dor que eu não tinha. Por exemplo, quantas vezes a gente começa a pensar, de tanto ver a propaganda de que essa caneta é importante, eu começo a pensar, bom, se eu não comprar essa caneta, eu não vou viver sem ela. É tipo aquelas pessoas que vai ao shopping, que eu preciso comprar aquela bolsa que foi lançada, porque eu vi com um influenciador, e se eu não comprar essa bolsa, eu não vou estar acompanhando a tendência de moda. O marketing é isso. O marketing provoca essas dores. E quem tem uma dor, ele quer ser sanado. E nesse sanar que entra a experiência nossa enquanto corretor de imóveis para dizer, olha, para o meu cliente, que às vezes o imóvel que eu estou vendendo, ele está na mão de 5 ou 6 profissionais, o mesmo imóvel. Mas por que o cliente vai comprar de mim e não vai comprar de outro? É a forma como eu estou comunicando com ele. É a forma que eu estou mostrando para ele que o meu produto, o meu imóvel, ele tem um atributo diferente que leva uma satisfação dele, leva uma satisfação de prazer para ele, vai melhorar a qualidade de vida, melhorar o negócio dele. Ou pior, por que eu tenho um imóvel na mão de 5 pessoas e o cliente vem, conversa comigo e compra de outro e não compra de mim? É o pior, né? Então, assim, todos usam estratégia de marketing. Mas a forma como eu comunico, a forma como eu mostro para o meu cliente algum atributo novo daquele imóvel, por exemplo, estou vendendo um imóvel, vendendo um apartamento. Lançamento num condomínio aí voltado para a família classe A, com renda média acima de 15 mil reais. A pessoa, quando ele vem comprar, ele já, né? Essa mesma pesquisa que eu falei anteriormente aponta que a pessoa que vai comprar um imóvel, ele fica até 9 meses para decidir a compra. Então, os 4 primeiros meses, ele fica no meio digital, meio oculto, buscando informação sobre o imóvel, fazendo simulação, estudando, enfim. Quando ele vai procurar o profissional, vai procurar a empresa, ele meio que já tem no seu subconsciente o que ele quer. Quais são os imóveis que ele tem interesse, ele tem noção. Se eu tenho um site muito bem estruturado, ele já simulou, ele já buscou informações de como que ele vai financiar, ou seja, quando ele vem conversar comigo, enquanto profissional do mercado imobiliário, às vezes, se eu não estiver tão preparado, ele tem informações muito mais que eu. Por isso que a gente
né, nós profissionais que estamos no mercado, a gente tem esse desafio diário dessa atualização. Porque senão, o cliente começa a conversar comigo e eu não começo a mostrar para ele que eu entendo. Começo a mostrar para ele que esse imóvel, por exemplo, ele está localizado numa área de expansão imobiliária. Que esse imóvel que ele quer comprar ou alugar para o comércio dele, ou essa fazenda, ela está situada num local de franca expansão de fronteira agrícola que vem se valorizando ao longo dos últimos anos. Ou seja, eu não consegui despertar a atenção do meu cliente. E se eu não conseguir despertar a atenção do meu cliente, com certeza ele não vai fechar negócio comigo. Então é isso que a gente busca nessa conversa com vocês, né? Esse despertar de como é que usar o marketing a nosso favor. Bom, já falamos do marketing pós-Covid, né? Nós tivemos no começo de 2020 3 grandes pandemias. Uma pandemia de saúde com Covid, uma pandemia educacional, tivemos que fechar as escolas e estamos tendo um atraso aí de um déficit de 5 anos no mínimo educacional, e tivemos que fechar as nossas empresas, vamos ter um déficit de 10 anos. Né? Os economistas estudiosos apontam que o Brasil, principalmente, vai levar no mínimo 10 anos para recuperar o seu poder de compra, para recuperar a competitividade da indústria, a competitividade do comércio. Nós perdemos em 3, 4 anos por conta da pandemia. Não estou discutindo aqui se lockdown foi bom, se não foi, se vacina é bom, se não é. Não vou entrar nesse mérito. Eu estou trazendo para mostrar para vocês de que esses impactos também impactam muito fortemente a vida de vocês. Por exemplo, há 5 anos atrás, a taxa Selic estava 7%. Hoje a taxa Selic chegou a 15%. A tendência dos estudiosos do Copom, que é da Conselho de Política Monetária do Banco Central, aponta que ela vai continuar em alta de 15% até dezembro. Olha, se eu já tinha dificuldade há 5 anos atrás de fazer marketing, de vender imóvel com uma taxa básica de 7%, imagine agora as dificuldades que eu preciso vencer para vender imóvel uma taxa básica de 15%, praticamente dobrou. Assim, são esses cenários que a gente traz para a discussão em sala de aula, que tudo isso tem a ver com a minha estratégia de marketing. Tem a ver de como é que eu vou comunicar com o meu cliente. Tá? Tranquilo? Podemos avançar? Por favor, me interrompam. Tá? Me questione, que a gente quer ouvir também a fala de vocês. E por fim, essa figura que nós estamos chamando agora de neoconsumidor. Esse novo consumidor, né? Principalmente no mercado imobiliário, ele está vindo agora muito fortemente de 2021 para cá, aonde nós consumidores percebemos que, mesmo se eu sou consumidor de um imóvel, né, de entrada, de classe E, C ou D, um apartamento básico que custa aí 200 mil reais, é 200 mil reais, é dinheiro. Então, esse cliente está percebendo que ele tem poder de compra, que ele tem poder de negociar, tem poder de barganhar, de questionar, de exigir um atendimento melhor. Então, esse é o grande desafio dos profissionais do mercado imobiliário. Dos profissionais de forma geral, né? Quando eu falo do mercado imobiliário, que é a que tem mais a ver com a nossa discussão aqui em sala de aula. Então, como é que eu vou estruturar a minha forma de conversar com o meu cliente? Como é que eu vou estruturar a minha forma de prospectar para o meu cliente de que ele tem que comprar esse imóvel de mim e não vai comprar do outro? Cada vez mais o mercado de trabalho está recebendo colegas concorrentes de vocês. Cada vez mais o mercado ele vai ficando saturado. Mas sempre vai ter espaço para o bom profissional que usa das ferramentas disponíveis, e aí o marketing digital é uma das melhores ferramentas que nós temos hoje para você fazer prospecção e você ampliar a sua carteira de relacionamento com o cliente. Ou seja, esse neoconsumidor ele é agnóstico a canal, ou seja, ele está consumindo o tempo todo
ele consome meio digital, mas às vezes ele está no carro, ele está ouvindo informação e ouve uma notícia no rádio. Ou ele passa no outdoor, ele vê uma informação. Ou tem alguém entregando um panfleto no estacionamento, ele acaba pegando. Ou seja, não tem mais limite de canal. Eu falei com vocês, né? Vai continuar a amplitude do meio digital, mas o meio tradicional ele continua valendo. Ele é muito bem informado, né? O cliente, quando ele vem conversar conosco, ele já bebeu de muitas informações, ele já pesquisou, ele já sabe até da nossa vida, por exemplo. Nossa vida está aí, um livro aberto nos meios digitais. Então, já fica um outro questionamento. Cuidado com o que a gente expõe da nossa vida no meio digital, porque a nossa carteira é o nosso cartão de apresentação para o cliente. Tá? É um cliente que ele está muito preocupado com a rede social, ou seja, o que a rede social está dizendo a respeito do profissional, professor Carlos? O que a rede social está dizendo a respeito desse imóvel? Então, assim, é um cliente que está muito antenado a isso. Então, se eu estou numa rede social, né, para fazer negócios, todos nós somos comerciantes, vendedores, prestadores de serviço, eu preciso ter muito cuidado, por exemplo, com o que eu posto, né, no domingo de manhã, domingo de tarde, quando eu estou no lazer com a minha família, e qual é a repercussão de que isso, qual é a imagem que meu cliente vai ter a meu respeito na segunda-feira. Estou dizendo que a gente não deve ter vida social. Eu estou alertando os cuidados que a gente precisa ter com o que nós vamos postar nas nossas redes sociais. Porque no marketing digital não tem limite. Eu vou postar na rede da empresa, eu vou postar no meu Instagram profissional e o meu Instagram pessoal é só meu. A não ser que você bloqueie. Mesmo que você bloquear as postagens que você fizer, e depois que você fez uma postagem, depois que você fez um comentário, né? Está no mundo. Tá bom? Então, esse cliente ele é empoderado, ou seja, ele descobriu o poder que ele tem, aprendeu a valorizar a sua decisão de compra e principalmente é um cliente cada vez mais global. É um cliente que está ouvindo tudo o que está acontecendo. É um cliente que está preocupado, por exemplo, o que vai acontecer de lançamento, por exemplo, na feira de imóveis que dita as tendências de decoração, de cor, de construção, por exemplo, lá em Milão, na Itália, que é o centro de referência. Às vezes eu sou levado a pensar que o meu cliente que vai comprar um apartamento de 200 mil reais, ele não está preocupado com isso. Talvez nem tanto. Mas o meu cliente que vai comprar um imóvel de um valor um pouco maior, ele já está preocupado, por exemplo, com sustentabilidade. Ele está preocupado com preservação ambiental. Ele está preocupado com o entorno do imóvel que ele está comprando, por exemplo. Se ali tem um aparato comunitário, se tem uma creche, se tem uma escola, se tem fácil acesso à área de lazer. Ou seja, tudo isso são coisas que têm a ver com marketing. Na hora que eu vou comunicar para o meu cliente, eu preciso estar de base dessas informações para eu ter argumento na hora de convencê-lo. Até para tirar da cabeça dele, quando muitas vezes o cliente diz, não quero. Você tem que saber argumentar com o cliente por que do não. Tá? Tudo isso passa por estratégia de marketing. Ou seja, a gente vai falando, eu vou conduzindo os slides, mas assim, o slide é a referência, mas a gente vai conversando, que são coisas que tem, prioritariamente, passa por estudo e aprimoramento de marketing imobiliário. E basicamente o cliente é esse. Ele é conectado, ele é informado e ele está consumindo o que as redes sociais estão dizendo. Às vezes eu posso dizer, eu não sou tão assíduo assim nas redes sociais, mas o meu cliente é. Olha que eu mostrei para vocês que hoje mais de 60% dos negócios imobiliários começam na rede digital e até 2030 cerca de 90%.
Hoje nós temos cerca de 97% dos brasileiros que estão conectados. O consumidor brasileiro hoje, nós passamos mais de 9 horas e 15 minutos por dia conectado na internet. O brasileiro é um dos povos que mais estão conectados diariamente na internet. Então, eu preciso aproveitar dessa fonte do meio digital para fazer negócio e também saber me posicionar, né? Como é que a gente pode ter sucesso com o marketing digital? A gente vai já conversando um pouco sobre isso. Agora, basicamente, essa é a lógica do marketing digital, né? Eu quero criar conteúdo, criar valor perante o meu cliente, quero construir um bom relacionamento, fazer negócio. Sim, fazer negócio é importante? É. Mas é diferente das vendas tradicionais que a gente conhece. Primeiro eu quero construir um valor. Eu quero que o cliente olhe para mim e pense que eu sou referência em mercado imobiliário. Ou a internet, quando vai levar alguém que está pedindo informação sobre o mercado imobiliário, ele vai levar informação a meu respeito e a respeito da minha empresa. Eu estou criando valor, estou gerando conteúdo. Olha o que eu comentei com vocês. O desafio que eu tenho de toda semana, no máximo a cada 10 dias, produzir um artigo no LinkedIn. Estou criando valor. Estou criando relacionamento. Para fazer negócio. Mas o negócio ele é consequência hoje no meio digital do relacionamento que eu crio. Da imagem que eu mostro. Tanto é que a figura dos influenciadores digitais aí virou fonte de riqueza, né? Por que não você, enquanto profissional de marketing, que conhece o mercado, que tem experiência, domina o assunto, não virar referência no meio imobiliário, mercado imobiliário? Vale a pena. A gente vê tantas pessoas aí falando de mercado imobiliário que não conhece, é um desafio para quem é profissional da área também entrar nesse caminho. Bom, só para fazer alguns dados, né, de como é que é a importância do marketing do mercado imobiliário digital, o mercado digital no Brasil, né? Essa pesquisa é uma pesquisa mundial, ela é feita a cada 2 anos. Esse é o último dado, ele foi publicado, foi feito em setembro e dezembro de 2024 e foi publicado em fevereiro, março desse ano. Então, assim, é o que há de mais atual em relação a números digitais da internet. Eu trouxe um recorte da parte que nos interessa, que é os dados do Brasil. A gente tem cerca de 90 milhões de usuários de internet, né? Nós temos mais de 200 milhões, 210 milhões de conexões de internet via celular. Ou seja, nós somos 220 milhões, vamos arredondar. Segundo o IBGE, nós somos 220 milhões. Mais de 210 milhões de brasileiros usam a internet no celular. Ou seja, 97% da população hoje tem acesso à internet. 90% lê jornal online, escuta podcast, 80% escuta música. Agora, principalmente isso aqui, ó. O brasileiro passa mais de 9 horas, né? Esses dados eles vão sendo atualizados. Hoje ele já sinaliza que mais de 9 horas e meia por dia o brasileiro médio fica conectado no meio digital. Não vamos nem discutir se isso é bom, os malefícios, os benefícios, né? Eu estou apontando para vocês para mostrar o quanto que isso pode impactar e trazer benefícios a meu favor enquanto profissional do mercado imobiliário. Né? Ou seja, o marketing digital, já falamos sobre isso, é estratégia, é técnica para promover produtos, serviços ou marca usando o meio digital. Então, tudo isso que a gente vem falando nesses 20 minutos aqui iniciais, né? Ou até um pouquinho mais, é para reforçar de como é que o marketing digital ele pode ser utilizado. Hoje a principal forma de fazer e conceituar negócios, né? É o que nós ouvimos falar, o famoso e-commerce, ou seja, o comércio eletrônico.
que nós poderíamos apontar de resumir de tudo que nós falamos, né? De 5 ou 6 pilares importantes do meio do marketing imobiliário. Ele aumenta a minha visibilidade, não preciso nem dizer, né? Se eu uso, vou pegar o exemplo aqui do funil de vendas. Então, se eu uso o funil tradicional com rádio, televisão, jornal, carro de som, eu consigo atrair o número de pessoas. Mas se eu estou no meio digital, eu estou online 7 dias da semana, 24 horas do dia. Eu estou online para todo mundo. Ou seja, aumenta a minha visibilidade, aumenta a minha expansão global, né? Então, quanto mais visível eu estou, mais eu consigo atrair pessoas e isso me gera lead, ou seja, gera interesse no meu negócio, né? Aumenta tráfego para as minhas mídias e eu posso também fazer os meus posts direcionando para o público-alvo que eu quero. Por exemplo, o outdoor hoje, meio tradicional, ele pode ser visto por todo mundo. Eu preciso fazer um investimento um pouco maior. Mas se eu quero fazer um investimento, se eu vou fazer um investimento no meio digital e eu quero que o meu produto seja direcionado para mulheres, chefes de família, que ganham acima entre 8 e 10 mil reais e moram em determinada região do estado e usam a internet no período de 7 a 9 da noite. Eu consigo fazer as minhas postagens com menos recursos. Eu consigo fazer as minhas postagens, eu consigo depois mensurar isso, de como é que foi o impacto do investimento que eu fiz. Então, tudo isso é um dos benefícios do marketing digital. Google, Facebook, Instagram. Tem essas ferramentas. E com investimento, 200, 300, 500 reais de investimento, você já consegue ter um retorno bom sobre isso. Então vale a pena. Diferente de você investir num VT, por exemplo, de um spot de rádio, que fica um pouco mais caro, um VT de televisão. Se você pode fazer, ótimo. Faça porque é uma campanha impactante. Mas usando o meio digital, um recurso de mídia bem menor, você consegue ter um alcance mais direcionado. E eu vou construindo relacionamento com o meu cliente, né? Porque construir relacionamento com o meu cliente é muito mais difícil, né, do que vender. Eu quero criar um relacionamento que quando o cliente amanhã ou depois alguém procurar, daqui a 2, 3 anos, ele pode ter comprado um imóvel comigo, ou mesmo se ele não comprou, eu fiz um atendimento, ele visitou minhas redes digitais, minhas redes sociais em algum momento. Se ele foi bem atendido, ou se eu gerei um interesse nele, daqui a 2, 3 anos, quando alguém precisar e falar com ele de alguma informação sobre o mercado imobiliário, ele vai lembrar de mim. Ou pior, ele vai lembrar que ele foi pessimamente atendido por mim ou por minha empresa, ele vai falar mal de mim. Essa é uma das consequências do marketing digital. No marketing tradicional dizem, né? Se a pessoa for pessimamente atendida por uma empresa, ela causa um impacto para mais, sei lá, 10 pessoas. Agora, no meio digital, não. Se eu entro e falo, né, bem, ou falo que eu não fui tão bem atendido por uma empresa, o impacto disso é 10, 15 vezes maior. Por exemplo, vou dar um exemplo rapidamente. Ontem eu saí da missa, fui tomar café no mercado, que eu tenho sempre hábito de tomar um café de manhã. Eu fiquei tão indignado que eu sempre tomo café no mesmo lugar, na mesma cafeteria, um mercado bom, bem estruturado, mas eles não têm eu ainda não tomo café com açúcar. Não cheguei nesse nível elevado de tomar café sem açúcar, tá, gente? Eu pedi um açúcar, a menina me trouxe aquele açucareiro convencional, que todo mundo pega, que tá sujo, eu já não gostei. Eu pedi uma colherzinha, ela trouxe uma colher, meteu a mão e trouxe uma colher de sorvete. Eu me senti por um café de R$ 3,50, mais um pão de queijo, R$ 7,00. Mas assim, eu como cliente, eu me senti indignado. Tirei uma foto e mandei fiz a minha reclamação hoje no site da empresa. Ou seja, pode parecer pequeno? Pode. Mas é um café. Pode parecer pequeno aquele cliente que entra no seu
Instagram e pede uma informação sobre o imóvel que você está divulgando e você leva 2 dias para ver a mensagem e responder? Aí o impacto já é maior. O impacto já é maior. Ou seja, o cliente que está no meio digital, nós clientes, nós queremos resposta rápida. Se alguém te manda um pedido de informação no WhatsApp de manhã e você não conseguiu, pelo menos olhar a mensagem, olha, não posso te retornar agora, daqui a pouquinho eu te retorno. Você deu uma satisfação. Ou seja, essa é outra característica do meio digital. Os nossos clientes, eles querem rapidez. Já falamos do benefício de alcance global, né? Você não tem limite, você pode segmentar a sua divulgação e você também pode avaliar. Porque se eu não avalio a minha campanha de marketing, eu não tenho noção. Às vezes eu acho que estou fazendo o meu melhor, estou há 6 meses prospectando clientes, divulgando, vendendo, fazendo postagem, e estou há 6 meses sem vender. Ou pior, estou há 6 meses que ninguém nem entra no meu Instagram para pedir informação. Então, alguma coisa está acontecendo de errado. As estratégias que eu estou usando, talvez eu não esteja sabendo comunicar com o meu cliente. Por isso que é importância de você fazer essa mensuração, esse monitoramento. Né? Professor, eu não tenho experiência, e por incrível que pareça, às vezes a gente acha, por a gente estar no meio digital, que todo mundo está no digital. Não. Tem muitos colegas de sala aqui, muitos colegas de vocês de sala, que falam, professor, eu tenho aversão ao meio digital. Eu não estou no meio digital. Mas como é que eu começo? Algumas dicas rápidas. Defina seu objetivo, né? Conheça seu público. Conhecer o público é eu ter muito claro qual é o imóvel que eu quero vender, mas qual é o público do mercado imobiliário. Olha, pesquisa de mercado tem bastante. O Conselho Regional de vocês tem pesquisa. O Sindicato das Empresas Imobiliárias, né, o que é afiliado hoje à Federação do Comércio, a cada 2, 3 meses, o Instituto de Pesquisa da Federação do Comércio tem pesquisa de consumo. Então vale a pena você começar a estudar por esse caminho, para você conhecer o seu cliente. Que cliente é esse? O que o cliente espera, por exemplo, do mercado imobiliário nos próximos 5 anos? Tem uma pesquisa recente que saiu que eu preciso estar tentando entender isso. Porque senão eu acho que eu estou fazendo o meu melhor, estou indo para o norte e meu cliente está dizendo, não, eu quero ir para a região noroeste. Então, assim, não adianta também eu achar que, né? Ou às vezes eu estou há tanto tempo no mercado e eu acho que Deus é 10 e eu sou 1000. Bacana, direito seu. Só que o mercado vai te eliminando, daqui a pouco tempo você vai deixar de vender. Conhecer seu público e aprender com os especialistas, ou seja, eu tenho que estar sempre olhando quem está na minha frente. E mesmo quem está na minha frente pode ser meu colega de sala. Às vezes ele tem uma experiência um pouco maior do mercado imobiliário, com vendas, ele faz um post diferente, ele faz um vídeo que chama a atenção, ele se comunica bem, eu preciso estar acompanhando, preciso dar uma olhada. Hoje, né, o mundo que a gente está vivendo, a famosa lei de Lavoisier, que é um físico lá da Idade Média, ela está atual. Na natureza nada se cria, né? Tudo se copia. Hoje tudo se customiza. Eu vejo uma coisa bacana ali, eu vou trazer, vou adaptar, vou customizar, vou adaptar do meu jeito e vou melhorar. Vocês podem ter certeza que também outros profissionais que estão no mercado vão se espelhar em vocês para aprimorar. Então, o mundo digital possibilita isso. Bom, já falamos, né, de estratégia, a gente vai começar a falar um pouco agora sobre planejamento. Né? Já falamos de conhecer o seu negócio, mergulhar no mercado, viver a experiência do cliente, ou seja, entender o que esse cliente quer, me colocar no lugar do cliente. Isso é muito importante. Né? Eu preciso me colocar no lugar do cliente e quando o cliente vier conversar comigo, nos 30, 40 segundos iniciais, eu preciso ouvir o que ele está dizendo, porque ele vem me apontando alguns caminhos. E eu preciso saber provocá-lo, sem que isso vire um interrogatório de polícia, para
provocá-lo no bom sentido, instigá-lo no bom sentido para que ele me aponte qual é o imóvel que ele quer, qual é a região, qual é o interesse dele, né? Se ele tem algum tipo de preferência, se é um imóvel, um apartamento, uma casa, é um imóvel para família, ou um imóvel para investimento, ou é um imóvel para um negócio, ou ele quer comprar um terreno, ou ele quer um imóvel, né, que vai ser lançado na planta daqui a uns 3 anos, daqui a uns 2 anos, mas ele já quer ficar antenado do que está acontecendo. Por quê? As construtoras e as incorporadoras, os imóveis que elas vão lançar daqui a 4, 5 anos, elas já estão planejando agora. Isso chama visão de longo prazo. Olha aquilo que eu comentei com vocês no começo da aula. Nós já estamos pensando que empresa que nós seremos em 2030. E esse é o desafio também para o profissional, mesmo ele trabalhando como autônomo, aonde eu quero estar em 2030? Como é que eu quero estar em 2030, ou em 2028, ou 2026? Ou no final do ano, eu preciso me planejar, preciso me organizar. E ação direta, eu preciso também sair, né? Isso eu fico muito achando que, tá difícil, o professor falou que realmente a taxa Selic está alta, tá. Mas as pessoas vão continuar comprando. Talvez não com tanta vontade como eu gostaria, né? A gente percebe que as pesquisas apontam que o mercado imobiliário ele tem uma demanda reprimida, porque o juro está alto, os bancos reduziram, né, o valor financiado, as construtoras imobiliárias estão cobrando um valor a mais de taxa de entrada, por isso que tem um monte de, você vai comprar um imóvel aí, tem as famosas parcelas balão, né? Mas o mercado continua. Por exemplo, só o ano passado, só em Cuiabá foram gerados 4 bilhões e 100 milhões, vou repetir, só em Cuiabá foram gerados 4 bilhões e 100 milhões de negócios no mercado imobiliário. Só esse ano, os 3 primeiros meses, já foram gerados 1 bilhão e 200 milhões de negócios no mercado imobiliário em Cuiabá. Ou seja, vocês têm ideia, se o mercado não tivesse com tanta dificuldade, com taxa de juros, com um monte de coisa, como é que isso não estaria? Então pensa bem, é oportunidade de negócio. E monitoramento contínuo, né? A gente sempre fala que não adianta se eu não monitorar, eu não sei para onde estou. E aí a gente vai começar a trazendo algumas dicas, estão falando de marketing imobiliário ainda, tudo tem a ver com a nossa aula. Mas como é que eu vou estruturar o meu planejamento imobiliário? Bom, se você tiver uma empresa, na sua empresa, tiver a condição de contratar uma ferramenta bacana, ótimo. A gente sabe que tem muitas empresas que têm disponível, mas se você não tiver também, começa do básico. Não é motivo para nós ficarmos sem fazer o nosso planejamento. Então, se vocês pesquisarem, tem uma ferramenta gratuita aí na internet que chama 5W2H. É uma ferramenta, uma planilha de Excel. Estou puxando a minha régua bem para baixo mesmo, para mostrar assim que todo mundo pode se organizar. É uma planilha de Excel, o 5W2H, ele vem da abreviação do inglês, aonde eu vou dizer o que, por quê, né? Vou fazer uma pesquisa vou mudar aqui, que está mais esse outro aqui. Aqui. O plano de ação do imobiliário. Estou fazendo meu plano de marketing, meu plano de trabalho. Então eu quero contratar o vendedor, né? Por quê? Porque o meu mercado naquela região está um pouco baixo. O outro W, aonde? Quem que vai contratar? Aí eu que vou contratar, ou o RH, vou terceirizar, não sei. Quem? Até quando? Eu tenho que ter um limite. Se eu estou fazendo um planejamento, eu tenho que ter um limite, porque senão mesmo que eu faça um planejamento de médio e longo prazo, eu tenho que planejar o meu dia a dia, planejar a minha semana. Quem que é o responsável? Porque se eu não tiver uma pessoa responsável no meu plano de marketing, eu não sei de quem cobrar. Olha, se eu sou autônomo, eu vou cobrar de mim mesmo. Mas se eu estou numa empresa, estou numa equipe, eu sempre preciso ter alguém que seja o responsável. Quando eu falo alguém, é nominar. É Carlos, é João, é Maria, é Pedro. E se eu coloco ali a equipe é muita gente.
E se é muita gente, ninguém manda. E você precisa ter alguém que manda, alguém que acompanha. Como? Como é que eu vou fazer isso? Né? E por fim, quanto que isso vai me custar? Vai me custar investimento ou vai me custar hora técnica? Então, basicamente, eu estou fazendo meu plano de marketing, usando essa ferramenta 5W2H e uma planilha única de Excel. Eu posso usar isso na ferramenta do Google, ela vai ficar online para mim, da onde tiver eu acesso isso. E se eu quiser imprimir, eu imprimo. Ou seja, eu estou me estruturando meu planejamento, estou me organizando. Né? Porque senão, né, eu acabo esquecendo, né, no meu planejamento, na minha forma de atuar, eu acabo esquecendo o básico do marketing, que é os famosos 4Ps. A gente já deve ter conversado lá na disciplina de vendas, se vocês já fizeram vendas comigo, a gente conversa um pouco sobre isso, a gente vai dar uma revivada agora. Eu esqueço que eu preciso me planejar porque eu preciso saber qual é o produto que eu estou vendendo. Preciso ter muito claro qual é o produto. É um apartamento localizado em tal lugar, com tais e tais características, voltado para um público X, o apartamento tem esses atributos, ou seja, eu preciso ter essa informação muito clara na minha cabeça. Então, qual é o produto que eu tenho para vender? O outro P, qual é a praça? Ou seja, como é que eu vou vender? A praça no sentido de vender. Como é que eu vou vender esse meu imóvel? Como é que eu vou conversar com o meu cliente? O outro P de promoção. Ou seja, eu tenho um produto, tenho uma praça onde eu vou comercializar, mas como é que eu vou conversar com o meu cliente? Quais são os canais que eu vou utilizar? E por fim, o outro P de preço. Né? Eu sempre gosto de deixar a questão do preço por último, que as pesquisas apontam aí, assim, vocês vão perceber que eu consumo muito dado de pesquisa. Né? O preço, na decisão de compra de um imóvel, ele está em terceiro lugar. Então, se eu comunico bem o meu produto, se eu comunico bem os atributos que ele tem, se eu usei os canais certos de comunicar, de mostrar para o meu cliente que aquele imóvel, né, ele tem um valor, ele vai trazer, vai agregar a vida dele, o preço, ele deixa de ser um custo, ele vira um investimento. É isso que é o desafio de vocês, enquanto profissional, de usar as ferramentas de marketing. Saber comunicar, saber vender, porque o cliente, quando ele vem conversar, ele já tem noção do preço. Não tenha dúvida. É diferente de 15 anos atrás, que a gente não tinha tanto acesso aos meios de comunicação, que a gente, às vezes, ligava no imobiliário para saber o preço de um imóvel. Hoje você tem noção. Você tem noção de entre 300 e 350. Vamos seguir, ele já tem um número na cabeça. Né? Por quê? Eu preciso fazer meu plano de marketing usando aquelas ferramentas que eu trouxe lá atrás, ou as ferramentas que eu quiser usar, ou num papel de pão. Não importa. Agora, eu preciso ter um plano estruturado. Porque eu preciso saber qual é o objetivo, né? Quem que eu quero, aonde que eu quero chegar, qual é o público-alvo, quais são as plataformas que eu vou usar para conversar com esse meu público e que ações que eu vou fazer. Ou seja, eu quero vender um imóvel, uma fazenda lá em Dom Aquino. Esse é meu objetivo. Né? Quem que é o público? Eu já tenho, eu conhecendo bem o meu imóvel, o público já vai também direcionando. Quem vai comprar essa fazenda lá em Dom Aquino, com certeza, não é o professor Carlos. Tá? Primeiro que eu não tenho aptidão, não é a minha praia, e também não tenho tempo. Então, assim, já está muito claro qual é o meu público. Né? Quais são as plataformas, como é que eu vou comercializar, como é que eu vou conversar com esse meu cliente? Será que só mídia, ou será que só prospecção, marketing tradicional para boca a boca? Não sei, é um cliente diferente. E que ações que eu vou fazer? Então, ações eu vou direcionar, eu vou fazer isso, vou visitar, vou divulgar, né? Vou elencar, por exemplo, quais são os maiores potenciais clientes que eu tenho ali na região de Dom Aquino, Primavera, Campo Verde, Rondonópolis, Itiquira, os potenciais clientes, porque já, em tese,
eles são os clientes mais propensos a comprar essa minha fazenda. Ou seja, eu estou começando a direcionar o meu plano de marketing. E por fim, vou monitorar, né? Planejei uma ação, 5 ou 10 ações, vou monitorando, porque isso me dá uma certeza se eu estou no caminho certo ou não. Bom, já falamos de objetivo, né? E por fim agora, com o marketing digital, ele avançou um pouco, saiu dos 4 P's do marketing tradicional, que é preço, produto, prazo e promoção, mas não mudou muita coisa. Ele ampliou, então são os 8 P's do marketing digital, ou seja, eu preciso consumir pesquisa, preciso me planejar, vou produzir conteúdos, vou publicar, vou mensurar meus resultados, né? Vou definir qual é o nicho de divulgação que eu quero alcançar e vou fazer as minhas promoções. Ou seja, o marketing digital ele veio melhorar a forma de você usar as ferramentas de marketing tradicional a seu favor. Porque a prática de socializar, a prática de divulgar, de conversar, é coisa antiga. Se nós pegarmos o homem de Neandertal, por exemplo, né, há 5 ou 8 mil anos atrás, ele já, de certa forma, ele já comunicava. Ele já escrevia, mesmo uma escrita bem rupestre, ele já escrevia numa caverna, ele já queria divulgar, ele já queria socializar. O que mudou? Mudou a forma como a gente compartilha. E essa forma como a gente compartilha, ela tem dois grandes viés que é importante a gente lembrar. A gente tem aqui 1850, que surgiu a Revolução Industrial, e nós temos 1970, e depois dos anos 2000, quando a internet foi criada em 1970, no Brasil, chegou no Brasil em 70, e dos anos 2000 para cá, ela começou a se popularizar. E 2025, com a pandemia, ela virou uma febre. Olha aqui, eu falei. Os 97% das pessoas, dos 220 milhões, 210 milhões de brasileiros têm acesso a um celular, por mais simples que ele seja, ele tem acesso a um celular e tem acesso à internet. Bom, tudo isso que eu venho falando aqui nessa 1 hora, né? O que a gente poderia resumir de motivos para usar o marketing digital? Essas 3 fotos, por si só, resume isso. Né? São 3 fotos em locais diferentes, são 3 fotos que mostram que nós continuamos a conviver no meio das pessoas, mas cada vez mais nós estamos isolados das pessoas, estamos preferindo socializar no meio digital. Então, é isso que eu preciso usar a meu favor. É isso que eu preciso usar essa ferramenta para alavancar minhas vendas. Né? Porque se eu faço de qualquer jeito, o meu concorrente avança. Isso é. Desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo existe, se eu faço de qualquer jeito, o meu concorrente, ele apropria da minha ideia, ele customiza, ele melhora e ele ganha dinheiro em cima da minha expertise que eu não soube aproveitar. Bom, então esse é o cenário que nós estamos, de transformação digital. Esse é o cenário de cada vez mais o meio digital. E aí eu deixo algumas provocações. A gente tem mais ainda uns 15 minutos de hoje ainda. Tá? A gente tem... Mas eu gosto sempre de deixar algumas provocações para que vocês... Né, porque se a gente fala e acaba... É tendência dessa nossa geração que a gente está vivendo agora usando o meio digital. Às vezes as informações são tantas que eu não tenho capacidade de processar. Mas, por exemplo, eu queria que vocês dessem uma pensada. Né? O que eu posso fazer com as mídias sociais? Qual é o objetivo das mídias sociais? E, principalmente, como é que eu estou presente no meio digital? E eu estou presente, como é que está a minha presença no meio digital? E veja bem, eu preciso avaliar se eu estou presente. Mas eu preciso avaliar também como é que está a minha presença. Pior de tudo, eu não estar presente, eu estar no meio digital e sem estrutura nenhuma. De qualquer jeito. Eu vou fazer uma postagem,
eu coloco uma foto que nem, né, um adolescente tiraria. Ou seja, eu preciso ter bom senso. Eu preciso também ter um olhar de como é que eu vou fazer uma postagem no meio digital, como é que vai ser a minha presença. Só para a gente avançar, nós saímos do marketing 1.0, que era a forma, o objetivo apenas de vender produtos, passamos para o marketing 2.0, que queria satisfazer e reter o consumidor. O marketing 4.0, ele é voltado para a informação, é o marketing dos anos 2000, 2010 para cá. E hoje nós estamos no que nós chamamos de marketing 5.0, onde, né, a tecnologia ela imita o ser humano para criar, entregar, e a gente está muito fortemente com a inteligência artificial. Né? Então, se você é profissional do mercado imobiliário, não está acompanhando ainda o que a inteligência artificial está trazendo de inovador ou de impacto na sua área, abra o olho. Até 2030, de 10 empregos, 10 vagas de trabalho que a gente conhece hoje, até 2030, de cada 10, de cada 10, 6 serão extintas. Né? E no meio imobiliário, sim, vai estar acontecendo isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho na parte de back-office, no imobiliário, ou seja, naquela parte de, traduzindo, juntar documento. Ou eu faço o primeiro atendimento do cliente. Isso aí, a inteligência artificial está superando tudo. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, que é a empresa de tecnologia de informação, eu contratei um estagiário de pós-graduação há 3 meses atrás. Ele criou um agente de inteligência artificial como se fosse eu. E ele está aprendendo comigo. E eu sei que daqui a IA tem 7 estágios, nós estamos no estágio 2. Quando ela chegar no estágio 4 ou 3,5, ela vai me superar. Mas eu vou desesperar? Não. Sempre terá oportunidade para o bom profissional. Agora, eu preciso saber que nichos de mercado eu vou me aprimorar no mercado imobiliário, no marketing imobiliário, para usar a inteligência artificial ao meu favor. Ou seja, o marketing 5.0 é isso. É a inteligência artificial, é o processamento natural de linguagem, é muito sensor, é robótica, é realidade aumentada, é a internet das coisas, ou seja, você interligar realidade com vivência sensorial. É a experiência que a gente faz hoje. Muitos de nós, né? Você tem uma Alexa em casa, você manda uma mensagem para ela ligar o ar-condicionado, para ela cuidar da iluminação, ou para ela baixar a temperatura, quem tem aí em casa uma adega, uma cervejeira. Parece coisa fora da nossa realidade, mas é coisa que está muito forte. E era uma realidade que até 10 anos atrás não existia com tanta abundância. Isso é. E isso é que o cliente nosso quer. É isso que o nosso cliente espera. Somente o cliente da geração Z já nasceu no meio digital. Muitos de nós nascemos no meio analógico, né? Mas nós somos forçados a entrar no meio digital. E eu entro no meio digital e o caso do estagiário que eu falei com vocês. Ele tem 20 anos. Mas eu converso com ele, mostro para ele, porque ele pode ter a técnica, mas ele não tem a bagagem que nós temos. Aí que é o grande ganho, a grande diferença que nós podemos fazer no mercado de imobiliário. Nós já falamos de consumidor, né? É outro questionamento. Como é que está a sua experiência? Como é que está a sua relação com o marketing digital? A gente precisa fazer essa autoavaliação, né? E essa autoavaliação serve mesmo se eu já tiver daqui a 2, 3 anos de formado no mercado atuando. Eu preciso parar para fazer esse meu olhar. Porque o mundo do dia a dia, na empresa, o mundo do mercado de trabalho, ele é tão massacrante que às vezes a gente vai entrando no modo automático, fazendo as coisas e achando que está dando o melhor,
e eu não estou conseguindo comunicar, não estou conseguindo usar as ferramentas, por exemplo, de marketing para comunicar com o meu cliente. E aí eu perco venda, aí eu perco nicho. Bom, já falamos, né, de como gerar mais vendas na internet. Por exemplo, essa mesma pesquisa que eu vinha citando para vocês, ela aponta que na classe A, que é a top, né, renda acima de 12 mil reais, por exemplo, apenas 2% do cliente ele utiliza o jornal como fonte de informação na hora de comprar um imóvel. Mais de 83% desse cliente, ele lê informação de imóvel usando o celular. Que é uma pesquisa do Google, é uma pesquisa recente. Nesse mesmo cliente, hoje 71% dos clientes, eles fazem em média 5 ou 6 pesquisas na internet para informação sobre imóvel. Ou seja, o cliente tem interesse em comprar o imóvel, aqueles 4 primeiros meses, ele tá oculto, ele está pesquisando a informação. Se eu tenho uma presença atual no meio digital, se eu faço marketing, né, direcionado, se eu faço prospecção, ele tem muito mais chance de encontrar os meus contatos. Se eu não faço nada, quem faz vai sair na frente. Agora, por mais que a pessoa está no meio digital, mas vai chegar um momento que no mínimo 1/3 desses clientes, eles vão buscar informação de pessoas. Vocês perceberam que o meio digital ele facilita, mas sempre pessoas vão querer se relacionar com pessoas. Pessoas vão querer buscar informação, olha, estou querendo comprar um imóvel, né? Já viu falar desse profissional? Você conhece essa empresa? Dá uma olhadinha, será que esse corretor que está dizendo é verdade ou ele está, né, contando história? Ou seja, as pessoas o meio digital tem essa dicotomia. Ele também leva as pessoas a se amparar ainda em outras pessoas. Já falamos, né, que mais de 60%, essa é a pesquisa de 2023, é a última que tem, ou seja, já com certeza isso já avançou, e mais de 60% de pessoas começam um negócio imobiliário no meio digital. E por fim, né, 64% das pessoas usam o YouTube, por exemplo, para buscar informação sobre imóvel, para buscar informação sobre como comprar um imóvel, para buscar informação sobre como negociar um imóvel. Então, assim, vale a pena também eu ter um pé no YouTube, se eu quiser criar relevância no mercado imobiliário. Resumindo, né, que desafios que a internet traz? O que nós chamamos de neoconsumidor ou consumidor internauta, enfim. Esse consumidor ele quer cada vez mais rapidez nas respostas, ele é mais informado, porque ele tem acesso à internet como nós temos, ele tem a internet como principal fonte de referência e ele é mais independente. Ele depende menos da imobiliária, depende menos de nós, mas ele usa mais informação que a rede social disponibiliza. Olha, e como é que a rede social vai disponibilizar a informação de um imóvel? Alguém postou, alguém colocou, alguém falou sobre imóvel, alguém fez uma propaganda, né? Então, se ele vai usar a web ou a internet como fonte de referência, eu preciso também manter um alimentador de informações na internet. E por fim, né, esse consumidor está usando muita inteligência artificial. Parece que quando a gente fala de IA, de inteligência artificial, ainda é uma realidade fora da nossa vida. Mas não. Por exemplo, 70% dos atendimentos que a gente faz hoje com as empresas médias, elas já usam o famoso chatbot para conversar conosco. É aquela raiva que a gente passa, que quer falar com alguém no banco, você não consegue. Você quer falar numa empresa de telefonia, você não consegue. Você só fala com as máquinas. Isso é inteligência artificial. Isso é a internet também automatizando os processos dentro da imobiliária. Né? Porque só esse ano, por exemplo, é as últimas principais revistas do mundo que falam de inteligência artificial. Só para vocês terem noção do que está acontecendo. Né? A questão de realidade virtual.
que é uma outra realidade também que está muito forte no meio imobiliário. Por exemplo, onde eu uso uma ferramenta do metaverso, onde eu posso criar uma realidade que o meu cliente, da onde ele estiver, ele se sente como se ele estivesse dentro do imóvel fazendo aquelas famosas visitas em imóvel pronto. Isso já é possível. E com a popularização da internet, essa ferramenta ela se popularizou. Eu também posso usar isso a meu favor. Se eu tenho uma fazenda para vender lá em Dom Aquino, eu não preciso me deslocar toda vez que alguém tem interesse em ir para lá. Se eu tiver um site muito bem informado, com vídeos, se eu tiver uma ferramenta de metaverso onde o cliente ele se sente dentro da fazenda, né? A fazenda toda está georreferenciada, tem imagens por drone, ou seja, cada vez mais eu trago o conforto do cliente. Você pode prospectar 50 clientes ao mesmo tempo, sem que você precise pegar o seu carro, sair de madrugada, ir lá em Dom Aquino, olhar a fazenda e voltar. E de cada 50, talvez nenhum compra a fazenda. Mas se eu usar a inteligência artificial ao meu favor, eu consigo cada vez mais ter pessoas usando essas ferramentas. Só um dado aqui, esse é uma grande consultora, um grande banco americano, Goldman Sachs, ele fala que a realidade artificial, realidade virtual ou inteligência artificial vai gerar esse ano 80 bilhões de dólares de negócio. Desses 80 bilhões, estou falando 80 bilhões de dólares. Quase 3 bilhões de dólares serão de negócios que apenas a inteligência artificial vai gerar no mercado imobiliário. Vocês perceberam? Olha o que eu apontei. Só em Cuiabá, nos 3 primeiros meses, 1 bilhão e 200 milhões de reais foram gerados em negócios no todo. Aí você pega 60% disso vai dar, vocês dizem, 720 milhões. São pessoas que compraram imóvel começando no meio digital. Aí se você é ousado, é ambicioso no bom sentido, eu quero apenas 0,01% de comissão para mim. Já está de bom tamanho. Por que não? Todo mundo tem oportunidade. Eu falei do metaverso, né? Essa é uma imobiliária americana, onde você pode entrar, esse é o mesmo imóvel, o imóvel vazio, e aqui você decora, você muda a parede, você muda a cor, você quebra, você tira móvel de lugar, ou seja, o cliente está brincando no bom sentido, mas ele está vivenciando a experiência dele que ele não teria no marketing tradicional. Bom, falei bastante, né? Espero que eu tenha conseguido instigar e comunicar para vocês nessas 1h20 praticamente nós estamos aqui falando sobre marketing. Volto a dizer, o papel da disciplina é mostrar os caminhos, mostrar os apontamentos, né? Dizer que tudo não vai se resolver por aqui, mas tudo vai apontar, a gente vai abrir fontes de apontar para vocês. Amanhã a gente vai trazer a parte um pouco mais prática, mostrar quais são as principais redes, que diferença de uma rede, por exemplo, que diferença de um Instagram e de um LinkedIn, ou de um WhatsApp, ou de um Telegram, que eu posso usar a meu favor, né? E apontar as tendências de inovação no mercado imobiliário. Tá? Então, eu me encerro por aqui, vou ficar um pouco mais aqui em sala, se alguém quiser ficar para conversar, mandar alguma pergunta aí, Rodrigo. Fiquem à vontade. Mas em nome do Grupo Prime da Rede CETEPS, eu agradeço vocês estarem conosco e espero revê-los amanhã, que amanhã a gente possa continuar essa nossa jornada. Tá bom? Muito obrigado. Uma noite abençoada. Até amanhã.